Olá pessoal, bom dia! Estou aqui para apresentar mais uma aula que também começa com a pergunta, né? Como ocorre a rebrota do capim? Ou como o capim rebrota? Tá? Então nessa aula eu vou explicar como que ocorre a rebrota do capim, mostrando a importância de você ter um período de descanso e de um período de ocupação bem definido. Tá? Vamos lá? Como ocorre a rebrota do capim? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista. Esse é o canal Portal da Pecuária. Tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento simplesmente curtindo o vídeo, inscrevendo no canal e compartilhando esse material para que o maior número de pessoas possa ter acesso a essa informação. Então seja generoso, compartilhe esse material, curta o vídeo e inscreva no canal. Como o capim rebrota? Vamos lá! Como ocorre a rebrota do capim? Olha só, após o pastejo, está vendo aqui um capim rebrotando, ó. Tá? Após o pastejo, após o animal pastejar, tá? A planta já inicia a sua rebrota. Por isso que eu falo, quanto menos tempo, quanto menor for o período de ocupação, menor vai ser o consumo da rebrota. Tá? Se eu tenho um período de ocupação de um dia, o consumo da rebrota vai ser praticamente zero. Se eu tenho um período de ocupação de 20 dias, se o animal fica 20 dias no mesmo piquete, o consumo da rebrota é alto. Porque logo após o pastejo, inicia-se a rebrota da planta forrageira, ocorrendo a mobilização das reservas de amido, da base do come e das raízes, que são os locais de armazenamento das reservas energéticas da planta. Então, logo após o pastejo, a planta já inicia a sua rebrota, mobilizando suas reservas orgânicas da base do como e das raízes, que são os locais de armazenamento, reservas na forma de amido, e inicia o processo de rebrota. Então, veja bem, o animal cortou aqui. Logo após o pastejo, vai iniciar a rebrota. Se o animal ficar 20 dias no mesmo pasto, a tendência dele é o quê? É consumir essa rebrota. No pastejo contínuo, a tendência do animal é o quê? Consumir essa rebrota. Chegar aqui, ó, e comer de novo essa rebrota. Com isso, você vai esgotando as reservas que a planta tem. Com isso, a planta vai perdendo a sua capacidade de rebrotar. As rebrotas são mais demoradas, são menos vigorosas, porque o animal está comendo a rebrota e a planta não está tendo como armazenar a reserva novamente. Então, se o animal come a rebrota, se o animal está num pastejo contínuo, ou está num pastejo onde ele fica com um período de ocupação muito longo, ele acaba comendo essa rebrota aqui, porque é mais tenra, é melhor para o animal. Então ele acaba comendo essa rebrota. Ao comer essa rebrota aqui, ele vai esgotando as reservas da planta forrageira e ela vai perdendo a sua capacidade de rebrotar, vai tendo uma brotação menos vigorosa, porque ela não teve como rebrotar e adquirir novas reservas. Tá? Então, logo após o pastejo, inicia-se a rebrota da planta forrageira, mobilizando suas reservas na base do como e das raízes. Então, logo após o pastejo, ó, os animais pastejaram, a planta já inicia a rebrota, mobilizando suas reservas do como, na base do como e nas raízes. Então, aqui mostrando, ó, logo após o pastejo, teve o pastejo, tá? A planta já inicia a rebrota, mobilizando as suas reservas de amido da base do como e das raízes. Olha só, mostrando aqui como é que a planta está rebrotando. Então, mostrando mais uma vez, né? Logo após o pastejo, a planta já começa a rebrotar. Essa foto é bonita, né? Então, com a rebrota ocorre a redução do sistema radicular. O sistema radicular vai morrendo, tá? Para poder estimular o crescimento da parte aérea. Então, com a rebrota ocorre a redução do sistema radicular, como nós estamos vendo aqui, ó. Teve o corte, vai morrendo, ocorre morte de raízes, porque a planta está utilizando suas reservas para fazer uma nova rebrota. Então, com a rebrota ocorre a redução do sistema radicular, tá? Então o sistema radicular diminui. E 7 a 10 dias após o pastejo, 7 a 10 dias após o pastejo, ocorre um equilíbrio já entre a parte aérea e a massa de raízes. Já ocorre um equilíbrio entre a parte aérea e a massa de raiz. Então, 7 a 10 dias após o pastejo, já tem um equilíbrio entre a parte aérea da planta e a parte das raízes. Ou seja, já tem um bom desenvolvimento da parte aérea e um bom desenvolvimento da parte de raiz. Já tem um equilíbrio entre as duas. Tá? Entre 7 a 10 dias após o pastejo.
Então, 7 a 10 dias após o pastejo, ocorre um equilíbrio entre a massa da parte aérea e a massa de raízes, tá? E por fim, a planta já começa a acumular reservas novamente na base do cume e nas raízes para um novo pastejo. Esse período de descanso aí para a planta tá pronta para um próximo pastejo demora em torno de 20 a 45 dias. Então, dependendo das condições da planta forrageira, por exemplo, você pega uma braquiária ubidícola, o período de descanso dela é 21 a 27 dias. Você pega um braquiária brisanta, o período de descanso dele varia de 30 até 45 dias. Por que 30 a 45 dias? 45 dias é se o animal fica mais tempo no piquete. Ele vai consumir a rebrota, a planta precisa de mais tempo para recuperar. E 30 dias é se o animal fica um dia no piquete só, porque ele vai consumir menos a rebrota. Então, a planta demora em torno de 20 a 45 dias para acumular reserva novamente e estar pronta para um novo pastejo. Isso depende da planta forrageira, da espécie forrageira. Geralmente, Andropógon e Braquiária ubidícola estão prontas para um novo pastejo com 21 a 27 dias de descanso. E os pânicos e as braquiárias brisanta estão prontos para um novo pastejo aí com 30 a 45 dias, dependendo do período de descanso. Então aqui, por fim, a planta vai acumular nova reserva e está pronta para um novo pastejo. Você vai colocar o gado de novo no pastejo, tá? Aí o que acontece, pessoal? Se você mantém um animal no pasto por um período, se você mantém o animal no pasto por um período de ocupação maior que 3 dias, o animal começa a comer essa rebrota aqui, Quando a planta está rebrotando, diminuiu a raiz, está rebrotando, o animal começa a comer a rebrota. Ou mesmo se o animal está num pastejo contínuo, o animal vai comer constantemente essa rebrota aqui, Essa figura está bem legal. Se você mantém um animal no pastejo contínuo, ele constantemente começa a rebrota, você vai esgotando a planta, você vai esgotando as reservas de energia da planta forrageira. Então, quanto maior o período de ocupação, maior vai ser o consumo de rebrota. E por isso o período de descanso, quando você tem um alto período de ocupação, o período de descanso tem que ser maior, porque o animal está comendo a rebrota, a planta vai precisar de mais tempo para rebrotar. Então, geralmente, onde eu coloco o animal aí por 8, 9, 10 dias, com período de ocupação maior do que 8 dias, maior que 3 dias, na verdade, em cada piquete, você tem que ter um período de descanso maior, porque o animal comeu a rebrota da planta forrageira e ela vai demorar mais para rebrotar. Quando eu tenho um período de ocupação, o animal fica no máximo 3 dias em cada piquete, de 1 a 3 dias, você tem um menor consumo de rebrota, vai ter um menor consumo da rebrota, principalmente com um dia em cada piquete, porque ele comeu, foi para o outro piquete e a planta vai rebrotar tranquilo. Então, nesse caso aqui, o animal fica 1 dia, 2 dias, 3 dias em cada piquete, o período de descanso pode ser menor. No caso de braquiarão e pânico, pode ser 30 dias, porque não esgotou muito a planta, não teve o consumo de rebrota e não esgotou as reservas energéticas, a planta vai rebrotar mais rápido, tá bom? Então, se você tem um pastejo contínuo, o animal fica constantemente comendo a sua rebrota, a planta forrageira vai enfraquecendo, não tem condição de acumular reserva, não tem condição de rebrotar novamente. Com isso, o pasto vai ficando rapado, o sol bate, aquele banco de semente de invasora que está ali no solo descoberto começa a germinar, o seu pasto vai ficando juquirado, o pasto vai ficando sujo, o pasto vai ficando cheio de invasoras. Então é importante você entender como é que funciona aí a rebrota da planta forrageira para você entender o processo, tá? Após o corte, eu vou fazer aqui só um resumo. Após o corte, aqui a planta forrageira estava pronta para os animais entrarem no piquete. Os animais entraram no piquete, cortaram, fizeram o pastejo. Após o pastejo, já inicia a rebrota da planta forrageira. A planta mobiliza suas reservas energéticas na forma de amido na base do como e nas raízes. Com isso, com essa mobilização das reservas energéticas aqui das raízes, ocorre uma morte de raízes, em torno de 7 a 10 dias após esse pastejo, já começa a ter um equilíbrio entre a parte aérea e a parte de raízes, e em torno de aí a planta vai crescendo a parte aérea, vai crescendo a parte de raízes, a planta vai acumulando reservas. Em torno de 20 a 45 dias após o primeiro pastejo, a depender da espécie forrageira
e do sistema de manejo do período de ocupação, em torno de 20 a 45 dias, você já tem a planta pronta para um novo pastejo. Por isso que é importante você fazer um pastejo rotacionado, que você vai permitir que a planta rebrote, acumule reserva novamente, feche o pasto novamente, ok? Então, por fim, a planta já acumula reserva para estar pronta para um novo pastejo. Por isso que é importante você monitorar, professor, mas qual a altura ideal que eu devo colocar o gado? Qual a altura ideal que eu devo tirar os animais do pasto? Qual a altura ideal que eu devo entrar com o animal no pasto? Qual a altura ideal que eu devo tirar o animal do pasto? Você pode monitorar isso aqui, ó. Qual a altura ideal que você vai entrar com os animais no pasto para o pasto não passar? E qual a altura ideal que você deve tirar os animais do pasto para o pasto não degradar, não rapar? Eu vou te mostrar aqui. Olha só, se for capim, elefante e mombaça, os animais vão entrar no pasto quando a altura média das folhas estiver em torno de 90 centímetros de altura. Altura das folhas, 90 centímetros. Vai entrar do capim, elefante e mombaça. E vai sair com 35, 40. Esse é o resíduo. Tem que ter folha fotossinteticamente ativa para poder fazer fotossíntese para a planta rebrotar. Tá? Se for capim colonião, Tobiatã e Tanzânia, vai entrar com 70, 80, sair com 35 a 30. Tá? Se for Maasai ou então Tamani, vai entrar com 30 e 40, sair com 20 a 25. Se for Brisanta, Marandu, Piatã, MG5, entrar com 25, 35, sair com 15 a 20. Se for capim gordura, Jaraguá ou Braquera de Cumes, entrar com 25 a 30, sair com 15 a 20. Se for capim pangola, Costa Cross e Tifton, 25 a 30, sair com 10 a 15. E o braquero medícula, de 15 a 25, sair com 8 a 10. Ok? Então, geralmente é a metade, né? Então, você pega capim, elefante e mombaça, entrar com 90, sair com 40, entrar com 80, ou 90, sair com 40. Se for capim, colonião, Tobiatã, Tanzânia, entrar com 70, sair com 35. Se for Maasai, entrar com 30, sair com 20. Ou 15, 30 a 40, sair com 20. Se for Brisanta, 25 a 35, sair com 15 a 20. Se for capim gordura, Jaraguá, Braquera de Cumes, 25 a 30, sair com 15 a 20. Se for capim pangola, Costa Cross Tifton, 25 a 30, sair com 10 a 15. E o medícula, 15 a 25, sair com 8 a 10. Aqui mostrando as várias espécies forrageiras, né? Mombaça, com a sua altura de entrada, altura de saída e o período de descanso, tá vendo? De 28 a 35, tá? Você vê que os Tiftons tem um período de descanso menor, tá? Aqui um outro tabela mostrando o período de descanso entre pastejo e altura de resíduo pós-pastejo para algumas forrageiras. Então aqui você vê que o Tanzânia varia de 30 até 42, né? Foi o que eu falei, se o período de ocupação é maior, o período de descanso vai ser maior também, né? O resíduo mínimo seria 20 centímetros por Tanzânia, por Decumbes, tá? Estrela, Tifton, medícula, entrando com 21 a 30, saindo com 5 a 10, Andropógon, 21 a 30, saindo com 10 a 15, tá? Você pega o braquiarão, 30, pessoal, desculpa, isso aqui é o período de descanso, né? Isso aqui é o período de descanso, me desculpe, tá? Isso aqui é o período de descanso e a altura do resíduo. Aqui é o período de descanso, tá? Porque está muito parecido também com a altura de entrada, né? Isso aqui é o período de descanso, pessoal. Então, estrela, o período de descanso é de 21 a 30 dias, o Tifton, 21 a 30 dias, o Costa Cross, 21 a 30 dias, o medícula, 21 a 30 dias. Isso aqui é a altura do resíduo, a altura mínima do resíduo, tá? O Transvala, 21 a 30 dias, o Andropógon, 21 a 30 dias de descanso, Cetária, 30 a 35 dias de descanso, os Isienses, 30 a 42 dias de descanso, o Braquiarão, 30 a 42 dias, o Braquera de Cumes também 30 a 42 dias, o Tanzânia 30 a 42 dias. Então, esse período de descanso aqui, ele varia muito em relação ao período de ocupação. Se o animal fica apenas 1, 2, 3 dias em cada piquete, você pode fazer um período de descanso mais curto, porque a planta vai rebrotar mais rápido, porque não está tendo um consumo da rebrota. Se o período de descanso, se o animal fica mais de 3 dias em cada piquete, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, vai ter um consumo da rebrota. Então tem que aumentar o período de descanso, tá? Então aqui, por exemplo, braquiarão, se for o animal ficar mais de 3 dias, 4 dias em cada piquete, tem que aumentar para 42, porque a rebrota vai ser mais lenta. O mesmo se dá aqui para o Decumbes e para o Tanzânia, tá bom? Então chegamos ao final de mais uma aula aqui, onde eu expliquei como ocorre a rebrota do capim, né? Explicando a importância de você adotar um período de descanso, um período de ocupação adequado, implementando um pastejo rotacionado na sua fazenda. Ok?
Sou o professor João Gonçalves Neto, sou tecnista, consultor pecuário palestrante. Esse é meu e-mail de contato, jgnzotti@gmail.com. Eu quero te presentear com um e-book gratuito. Só você mandar um e-mail para mim, eu quero, o e-book já é seu. Só basta você mandar um e-mail para mim falando, eu quero um e-book gratuito, que eu vou mandar um e-book sobre manejo de pastagens para você, um e-book sobre intensificação de pastagens, né? Aqui o e-mail é jgnzotti76@gmail.com. O meu e-mail é esse aqui, ó, pecuária lucrativa. O meu e-mail é esse aqui, o meu site é esse aqui, ó, pecuarialucrativa.com. Você pode entrar no site também, pecuarialucrativa.com. Lá você faz o cadastro e você recebe também um e-book gratuito. Ou você manda um e-mail para mim, ou você vai no site pecuarialucrativa.com, que lá você faz o cadastro e você recebe seu e-book de graça. Tá? A nossa missão aqui é levar informação de qualidade ao produto rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. O que eu sei eu passo para vocês, porque eu quero que vocês prosperem. Se eu tenho informação e ela fica comigo, ela não tem valia nenhuma. Por isso que eu faço essas aulas, para poder passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro, é produtor de sucesso. Um abraço, sucesso sempre e até a próxima.